Você já tentou falar de Jesus para amigos ou familiares e sentiu que eles simplesmente não davam ouvidos? Muitas vezes, quem mais nos conhece é quem menos nos leva a sério. E isso não é algo novo. O próprio Jesus passou por isso em sua terra natal, Nazaré. Hoje, vamos explorar Marcos 6 e entender como essa rejeição pode nos ensinar sobre a fé e os desafios de compartilhá-la. Marcos 6 nos conta que Jesus voltou para Nazaré, onde cresceu, e começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficaram impressionados com sua sabedoria e milagres, mas, ao mesmo tempo, duvidaram dele. Diziam: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele realiza? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós. Em vez de reconhecerem Jesus como o Messias, eles se ofenderam. Para eles, Jesus era apenas o filho do carpinteiro, alguém comum, sem credenciais para ser um grande mestre ou profeta. Então, Jesus declarou: um profeta só não tem honra em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. E por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Essa passagem nos ensina 3 lições importantes sobre fé e a rejeição que muitas vezes enfrentamos ao compartilhar o Evangelho. Os moradores de Nazaré conheciam Jesus desde criança. Eles tinham dificuldade em enxergar além do menino que cresceram vendo, e por isso, não conseguiram crer em seu ministério. Isso acontece conosco também. Quando falamos de Deus para amigos e familiares, muitos nos lembram de quem éramos antes de conhecer a Cristo e duvidam da transformação. Mas lembre-se, Deus não nos chama pelo nosso passado, mas pelo nosso propósito. Em Marcos 6, lemos que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Isso não significa que Jesus perdeu seu poder, mas sim que a falta de fé das pessoas limitou o que ele poderia realizar em suas vidas. A incredulidade age como uma barreira espiritual. Quando não confiamos em Deus, impedimos que sua vontade se cumpra plenamente. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus responde à fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque creu. O centurião romano surpreendeu Jesus com sua fé, e seu servo foi curado à distância. Por outro lado, quando há incredulidade, vemos um padrão diferente. Os israelitas vagaram no deserto por 40 anos porque não confiaram em Deus para tomar posse da terra prometida. Pedro, ao duvidar enquanto andava sobre as águas, começou a afundar. Em Nazaré, Jesus fez poucos milagres porque as pessoas não criam nele. Isso nos ensina que Deus deseja agir em nossas vidas, mas ele espera uma resposta de fé. Muitas vezes, queremos ver milagres, respostas e mudanças, mas nossos corações estão cheios de dúvidas. Será que estamos limitando o agir de Deus porque não confiamos plenamente nele? Se queremos ver Deus operar em nossas vidas, precisamos abandonar a incredulidade e nos aproximar dele com um coração cheio de fé. Como Jesus disse em Mateus 17. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada lhe será impossível. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos homens, por que achamos que seremos isentos de enfrentar oposição e dificuldades? A verdade é que a rejeição faz parte do caminhar cristão. Em nossa jornada de fé, muitas vezes, ao compartilharmos o Evangelho, seremos ignorados, ridicularizados, incompreendidos ou até perseguidos. A rejeição não é um sinal de falha, mas uma realidade com a qual todos os cristãos devem lidar. Jesus, em sua vida terrena, foi um exemplo claro disso. Ele foi desprezado, mal interpretado e até crucificado. Mas, ao longo de sua jornada, ele nunca se deixou abater pela rejeição. Ao contrário, ele nos ensinou a responder a essas adversidades com coragem, confiança e esperança. Ele não apenas nos alertou sobre as dificuldades, mas também nos deu a chave para superá-las, a perseverança. Em Mateus 10, Jesus nos fala com clareza sobre o que esperar. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Essas palavras não são uma promessa de que a vida cristã será fácil, mas uma certeza de que aqueles que permanecerem firmes na fé, apesar das dificuldades, serão recompensados. Portanto, mesmo diante da rejeição, do desprezo ou da perseguição, não devemos desistir de compartilhar a mensagem de Cristo. Muitas vezes, nossa missão não é convencer, mas semear. É Deus quem faz crescer a semente plantada. Quando falamos de Cristo, estamos cumprindo nosso papel como instrumentos de Sua vontade, e a resposta que recebemos não depende de nós, mas do agir de Deus no coração das pessoas. Lembre-se sempre, o Evangelho pode ser rejeitado, mas sua mensagem jamais será vazia. Deus é fiel em realizar a obra em seu tempo e da maneira que Ele escolhe. A rejeição de Jesus em Nazaré nos ensina que a fé não depende do que vemos, mas do que cremos. Ensina também que, mesmo sendo rejeitados, devemos continuar firmes, pois essa rejeição faz parte da caminhada cristã. Se você já enfrentou dificuldades ao compartilhar sua fé, lembre-se, você não está sozinho. O próprio Jesus passou por isso. Mas não desanime, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se inscreva no canal para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. Pessoa com as mãos postas.